Eu sempre obedeço. Então, vamos receber Lud, que já foi apresentada pelo Marco aqui. Lud, vai ter, acho que um tempinho, um movimento das pessoas indo ao refeitório, mas aí a gente já pode iniciar com você. Pode subir aqui, fica à vontade, a gente começa a conversar. O Marco falou que você tem um conteúdo sensacional e que você foi importante para... Pois é, mas deve ser. Angelino, diga. Ai, maravilhosa! Um monte de rostinho conhecido aqui, minha gente. Lud, eu vou pedir para as pessoas que vieram para te assistir aqui, para escutar, que sentem aqui nas primeiras fileiras, que o auditório ele foi dimensionado para comportar todos os nossos participantes e os nossos convidados que vão assistir ao teu conteúdo aqui. Então, eu convido que os participantes, para esse momento, sentem nas cadeiras aqui na frente para poder... Vem para cá, gente, para a foto ficar bonita. Né? Né? Agora você fizer aquela selfie mostrando Exatamente. todo mundo, vai dar aquela sensação de que estava lotado, mas os participantes foram almoçar, eles estão com muita fome. Ah, eu também tô, sabia? Mas você quer almoçar também? Não. Eu arrumo almoço para você aqui. Eu tô conheço sempre o com pessoal. fome, fica tranquilo. Eu também. Eu sou dessa turma que sempre come. Não importa... Você já almoçou mas você almoça de novo. Sempre um docinho, trocar um almoço por um docinho, aquela bom. coisa bem saudável, bolo, sabe? É ótimo. Ó, as pessoas estão chegando aqui, Lud, todo mundo se acomodando. Se você quiser, eu já te deixo à vontade aqui para você iniciar teu conteúdo. Você que manda. Eu vou ficar Só cumpre observando ordens. também. Olha que tela bonita, gente. Aqui Gostei, já é o seu hein? conteúdo, não é? É, meu conteúdo, é Então, isso mesmo. vou te deixar à vontade. Obrigado por estar aqui com a gente. Fique à vontade para iniciar a tua abertura aqui, tua palestra. Muito obrigada. Obrigado. Gente, que evento pontual, hein? Tô chocada, hein? Eu não sou a pessoa mais pontual do mundo, tá? Eu sou uma pessoa geralmente bem otimista, que sempre acha que vai dar tempo de fazer tudo, tá? Mas eu tô vendo aqui o meu cronômetro, então eu vou direto ao ponto aqui. A minha ideia aqui, na verdade, não é falar só de Porto, tá? Então eu já vou alinhar expectativas com todo mundo que está aqui, para a gente conversar sobre temas e coisas que são importantes, muito além do Porto, que são importantes para a cidade. Para onde eu aponto o passador, onde é que está o negócio? Aqui para vocês? É isso? Tá bom. Fechou. Eita, não funcionou? Ou funcionou? Espera aí, tá ligado? Preciso ver se está ligado. Não sei se está ligado. Espera aí. Espera aí, gente. Alguém me ajuda? Então é isso. Agora, testezinho básico. Não rolou. Se alguém quiser ir passando para mim, não tem problema também, tá? Foi? Aqui não passou. Bom, gente, mas como tá dando uma piscadinha aqui para mim, tá? Tiramos a tela. Gente, só para alinhar aqui também, hoje o tema aqui que a gente vai conversar é sobre conexões exponenciais. Então, acho que todo mundo que está aqui... Nossa, estou me sentindo muito aqui na TV, gente. Todo mundo que está aqui, tem aqui a tela do meu computador. Estou narrando aqui o que está rolando, tá? Mas vamos falar um pouquinho de conexões exponenciais, que, na verdade, é uma grande... Aí foi. Não. Outro botão. Pode fechar. Espera aí, pode fechar. Aí. Apresentação de slides aqui, ó. Aí. Foi? Aí. Agora passou? Passou. Foi? Rolou? Boa, obrigada, gente. Então, obrigada. Arrasaram demais. Deixa eu ver se foi. Agora foi. Então, tá bom. Vou começar com uma pergunta. E aí, gente, eu vou propor uma dinâmica bem rapidinho para vocês. Pensem só, tá? Para vocês, Santos é sinônimo do quê? Cada um pensa, não precisa responder. Tá?
5 segundinhos aí para a gente pensar. Primeira coisa que vem na cabeça do que Santos representa para vocês. Vou falar o que eu sempre ouço, né, e a maioria dos meus negócios da minha empresa sempre trabalhou para fora de Santos. Então, sempre que eu falava assim, eu sou de Santos, o pessoal falava, dava algumas respostas. E aí, essa história me fez ter uma motivação muito grande de conseguir descrever Santos além de 3 coisas. A primeira coisa é a cidade da qualidade de vida, né? E, gente, geralmente a qualidade de vida é representada por essa figura. Qualidade de vida nunca é para um jovem que está se fudendo para trabalhar. Gente, eu falo palavrão, desculpa, tá? Vamos só alinhar essa outra expectativa aqui. Nunca é um jovem, não. Geralmente é um casal com uma cara super de bem-nascido, assim, que tem o sonho de morar na praia. A outra coisa que as pessoas costumam descrever Santos é a praia. E nada contra a praia também, inclusive amo. Mas, geralmente, você mora em Santos, que delícia deve ser morar na praia, né? Como se quem ralasse muito tivesse tempo de ir na praia 3 horas da tarde, né? E, por fim, uma frase que eu acho que todo mundo que está aqui ouviu já, é que Santos é o maior porto da América Latina. Nossa, você é de Santos, maior porto da América Latina, potência econômica, etc., etc., e a gente tem aí esse tripé que representa a cidade. Mas hoje aqui eu queria contar para vocês o meu sonho. O meu sonho representado através dessa imagem. E aí eu só queria ouvir, gente, o barulho. Agora eu vou fechar o olho, porque eu quero que vocês interajam aqui comigo e me contem qual é desses 3 sonhos, qual mais toca vocês. São 3, tá? Então, vou fechar o olho e ia pedir para todo mundo bater palma quando eu mostrar o primeiro, para não ser influenciada pela imagem das pessoas se movimentando e só pelo som. Vamos lá? Todo mundo pronto? Vamos lá. Primeiro sonho é esse aqui. Vou deixar vocês lerem, tá? Batam palmas se esse sonho tocar vocês. Olha, acho que não é um sonho tão compartilhado assim. Então, vamos lá. O segundo sonho é esse aqui, ó. Podem bater palmas se esse sonho tocar vocês. Perfeito. Vocês estão vendo as datas, né, gente? Isso aqui é uma notícia que vai sair em algum lugar, totalmente fictícia, tá? Mas numa data futura, porque agora não vai dar, tá? Essa é a má notícia. Então, vamos para o terceiro sonho. Ótimo. Então, vamos lá. Eu acho, ouvindo daqui, que o terceiro teve mais palmas. Todo mundo concorda? Confere ou o segundo? Quem acha que foi o terceiro? Levanta a mão aí. Terceiro. Quem acha que foi o segundo? Está bem empatado, né? Que bom. Beleza. Então, vamos lá, gente. Esse é o meu sonho, tá? Vou compartilhar com vocês. E todos os outros 2 não deixam de ser menos importantes. Por que eu quero compartilhar isso com vocês hoje? Por que conexões exponenciais são tão importantes para que todos esses sonhos que eu mostrei aqui se realizem? A primeira coisa é um dado que, assim como a gente é conhecido pela cidade dos idosos e a cidade ideal para se aposentar, Santos é, de acordo com dados que o Riveiros ama, a cidade que mais tem mulheres proporcionalmente no país. Quem sabia disso? Levanta a mão, por favor. Ok. Ou seja, pouca gente sabe que Santos, hoje no Brasil, tem a maior proporção de mulheres do Brasil e o número é 54,2%. Ou seja, não é um absurdo a gente sonhar com isso, porque mais da metade da população de Santos é composta por mulheres. Então, eu quero começar apresentando aqui para vocês a minha história. Eu não vou ocupar tempo contando a minha história, porque ela está no Google, né? Então, a gente tem que usar o nosso tempo aqui com bastante qualidade. Mas eu vou contar um trechinho só para quem contextualizar, quem não me conhece. Então, eu sou a Lud, CEO do Juice Hub. O Juice Hub é o primeiro hub de inovação da nossa região.
um projeto aí que nasceu depois da pandemia. As pessoas perguntam, quando vão lá no Juice Hub, e falam assim, nossa, vocês sobreviveram à pandemia? Não, a gente fez a maior loucura da nossa vida por acreditar nesses 3 sonhos, em fazer esse projeto nascer depois que a pandemia tinha estourado no Brasil. Só que a minha história não começou no Juice Hub. Minha história começou há 21 anos atrás, em 2001, quando eu montei meu primeiro negócio com meu namorado na época, que está aí, por acaso, assistindo a palestra e sendo meu social media hoje. E a gente juntos tem outros 4 negócios na área de serviços criativos, empregando hoje aproximadamente 50 pessoas como CLT, na cidade de Santos, e agora com trabalho híbrido remoto em outras regiões do país, mas a maioria do nosso time ainda está concentrada aqui na Baixada Santista. Então, apesar de eu estar contando essa história, a gente vai falar bastante de inovação e do Juice Hub e concentrar nessa história aqui. Então, eu queria compartilhar com vocês que, ao contrário do que o Riveiros colocou, eu não sou tão apaixonada por Santos assim. Eu sou apaixonada, na verdade, pela Santos que a gente vai construir aí nas próximas décadas, e é por isso que eu faço questão de estar em eventos como esse, compartilhando essa visão de mundo. E, nos próximos minutos, eu vou fazer justamente isso. São 3 visões e conceitos que eu mapeei aí ao longo dos últimos 2 anos, tá, gente? Eu não estou falando desde que eu comecei contando história. Quem vive de passado é museu. Eu não acredito nesses prêmios do passado. Eu acho que a gente é tão bom quanto o último trabalho que a gente fez. E o meu último trabalho, a minha última missão, a mais recente, né? Espero que não seja a última, está sendo o Juice Hub. E aí eu queria trazer 3 linhas de conteúdo e de conceitos para a gente mergulhar. A primeira coisa é o olhar estrangeiro, né? Uma coisa que pode parecer meio conceitual demais, mas eu já vou explicar e eu acho que todo mundo vai entender. A outra coisa é um pouquinho mais complexa da gente entender, mas é um conceito que, depois que a gente absorve, a gente entende o quanto ele faz parte da nossa vida, que é a teoria do terceiro lugar. E o último, ainda mais complexo, é a gente ter uma leitura e um entendimento que hoje, gente, cidades são fontes de acesso. Cidades não são lugares onde a gente vive, onde a gente passa o nosso tempo, onde vai na praia. Cidades hoje são plataformas de acesso. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho do olhar estrangeiro. Alguém sabe onde fica essa obra de arte? Alguém já foi nesse lugar? Levanta a mão quem já foi. Não? Incomum? Tá. Isso aqui é um museu em Nova York, um museu de arte moderna, um museu que eu já fui algumas vezes. E eu vou falar um pouquinho de Nova York, para não ficar parecendo muito bairrista e aqui falando só de Santos. Tá? Eu brinco que Nova York é a minha a segunda cidade favorita no mundo, porque a primeira é Santos. Mas quando a gente está... Pode só pedir para tirar o cursor do mouse aqui, por favor? Designer é meio chata, né? Tem um cursorzinho aqui do mouse no meio da apresentação. Então, só explicando um pouquinho, esse é um lugar que eu gosto muito de estar, que é o lugar quando a gente sai do lugar que a gente mora, da cidade onde a gente mora, isso, obrigada. E a gente se desloca. Então, eu acredito que todo mundo aqui, numa curta distância ou numa longa distância, já tenha feito uma viagem. Alguém aqui já viajou? Seja de férias ou a trabalho? Levanta a mão, por favor. A maioria das pessoas, maravilha. Tá aqui, eu tô aqui na metalinguagem, tá? Estou me vendo. Beleza. Então, quando a gente viaja, o que acontece? A gente está sempre muito aberto a tudo que a gente recebe. A gente ouve história, a gente amplia nosso repertório e a gente amplia a nossa criatividade. Então, esse aqui é um lugar também muito conhecido, já apareceu em um monte de filmes, já apareceu em um monte de fotos por aí. Muito provavelmente alguém já viu um amigo ou um familiar passando por esse lugar. No Instagram, né, que as pessoas gostam muito de postar os lugares turísticos. E esse é um lugar de hiperconexão em Nova York, que é a estação central, que é chamada de Grand Central. Então, gente, esse lugar eu coloquei aqui porque é uma grande representação do que é a conexão exponencial. São pessoas se esbarrando, trombando, a serendipidade funcionando, a cidade é interligada através desse lugar, que é uma grande estação de trem, né? E eu já perdi a conta quantas vezes eu viajei para Nova York, seja a trabalho ou seja a turismo, e eu não estou falando isso, nossa, que incrível, ela viajou várias vezes. Não é isso. É que
esse fato de repetir o mesmo destino uma série de vezes me deu uma consciência muito grande sobre a própria cidade e a vivência além do turismo que a gente pode ter na cidade. Então, visitar uma cidade uma única vez é ser apenas turista, mas se conectar exponencialmente com ela é uma coisa completamente diferente. Então, quando a gente é turista ou quando a gente vive na cidade, a gente só tem uma conexão linear com ela, a gente não tem uma conexão exponencial, porque a gente acaba conhecendo só o que todo mundo já conhece. Então, a gente não mergulha, a gente não vai fundo. E viver uma cidade, que é o que eu busco fazer aqui em Santos, seja transformando isso em projeto, ou seja fazendo isso na prática, é se conectar exponencialmente com as pessoas, com as histórias e com as oportunidades que a cidade traz para você. Então, eu vou propor aqui um exercício e vou convidar vocês a viajar junto comigo. Esse aqui é um mapa de Manhattan, né, é um mapa de Nova York, na verdade, aqui a maior imagem, né, a maior parte aqui que a gente vê destacada é Manhattan, que quando a gente vê os brasileiros indo para lá, a maioria deles está concentrada nesse lugar, e eu devo ter ficado, porque é uma cidade que tem muita coisa para fazer, né, gente? E a gente consegue traçar um paralelo com o Santos tranquilamente. Só que, em 2019, eu fui provocada por uma amiga que mora lá. Ela assim, Lud, não vamos fazer um rolê tradicional, eu quero te levar num outro lugar, que é o lugar que está aqui nesse ponto, que chama Red Hook, no Brooklyn. E foi essa experiência que eu vivi lá, que todo mundo que vai olhar as fotos vai pensar assim, caraca, que bar tosco, velho, decadente, caindo aos pedaços, que porra você foi fazer nesse lugar? E a gente foi, é um lugar realmente bem pitoresco e bem diferente do que a gente vive numa cidade que é tecnológica, que é tudo iluminado, e a gente tem aquele imaginário, né, da Times Square ali, e os turistas, e o museu, e aquele museu gigante, o Museu da História Natural, para ir num lugar como esse. Só que esse lugar me ensinou muitas coisas, e muitas coisas relacionadas a todo o entorno que uma cidade tem, e o que acontece quando a gente não integra as coisas da forma que tem que ser e não explora a cidade como uma comunidade. Então, esse bar, vamos só contextualizar em termos históricos. Dom Pedro I ou II, eu não lembro, tá? Eu não sei. Mas um dos Dom Pedro aí estava saindo do Brasil quando esse bar foi fundado. E essa porra está aberta até hoje. Por que está aberta até hoje? Porque existe um senso gigantesco de comunidade ao redor desse lugar. Mas mais interessante do que isso é que esse é um bar de terceira geração, então é aquele negócio que passou de pai para filho e agora está na terceira geração. Só que essa terceira geração, que era dona do bar, morreu, e a viúva, né, que casou com esse cara, ela acabou entendendo qual era a importância daquele lugar para o entorno, e tentando mantê-lo aberto, assim, mesmo num processo de decadência. Foi quando, em 2012, chega o Sandy, destrói uma série de pontos, né, tanto em Nova York, na área central, em Manhattan, quanto... É meu sobrinho, tá, gente? Está tudo bem, tá ali. Ele chega em Manhattan e ele destrói alguns pontos, né, adjacentes ali da região, e o Sunny's ele foi absolutamente destruído. E o que aconteceu a partir daí? Começou um processo de mobilização gigante, né? E a viúva, que é a Toni Balzano, ela deu essa declaração para o New York Times, para uma série de veículos de imprensa, e aí a gente entende o quanto o jornalismo cívico é importante, que basicamente é algo também que aqui em Santos a gente ainda tem muito a desenvolver. Então, ela deu essa declaração que ela não queria que o antigo Brooklyn fosse vendido para o novo Brooklyn, e ela era um símbolo ali de resistência daquele entorno. E aí pode parecer uma história muito bonita, muito socialista, muito comunitária, mas é justamente o inverso disso que a gente enxerga. Vamos lá. Vamos entender o que esse pequeno pedaço de mundo tende a nos ensinar, né? Que história esse pedaço de mundo nos conta? Primeiro, é a Nova York de quem quer se conectar com a cidade, e não apenas visitá-la como turista. E aí, acho que é um primeiro insight para todo mundo que mora em Santos, ou na Baixada Santista, ou em qualquer região. Existe muito, a gente precisa muito, como brasileiro, desenvolver esse lugar de pertencimento e esse lugar de explorar a cidade além do óbvio, além do que a gente vê e do que a gente frequenta todos os dias. Então,
esse é um lugar clássico que a gente vê acontecer aqui. E eu já tive 1 milhão de experiências iguais a essa aqui em Santos. Lugares que estão abertos há anos, que eu não conhecia, porque eu não me propus a sair do meu lugar de conforto. O segundo item é que Sannes fica num lugar, como eu falei para vocês, chamado Red Hook. Só que Red Hook era um dos portos mais movimentados do mundo no final dos anos 1800, no começo dos anos 1900. E até 1960, era isso que acontecia lá. Só que aconteceram decisões políticas e decisões mercadológicas que fizeram Red Hook ser um dos lugares mais frequentados e pujantes do mundo pela economia portuária, para isso praticamente acabar. A área se degradou, quando você tira o dinheiro, quando você tira a economia, é óbvio que a área se degrada. Só que Sannes, ele, diferente de um processo econômico, né, ele é um espaço voltado para encontro e cultura que resistem ao tempo e resistem a muitas degradações econômicas que esse entorno sofre. Então, esse espaço ele foi mantido para que as comunidades e as conexões ali, que acontecem ali, não se perdessem. Então, quando a gente fala, né, quando a gente tem alguns dilemas, né, eu tenho brincado com o Maurício, que é meu sócio e meu marido, que hoje a gente não tem problema. A gente está numa economia tão desnecessitada que a gente não tem problema, gente. Quem tem problema é quem está numa zona periférica e de miséria muito grande. Hoje, quem é da classe média, está empregado, tem geladeira cheia, não tem problema, tem dilema. Tem que escolher uma coisa ou outra. Problema é outra coisa. A gente costuma falar que a gente está com problema. Não, a gente muitas vezes está com dilemas e não com problemas, né? Então, essa discussão, né, por economia, entorno, cultura, que é uma discussão muito profunda, especificamente num ano como esse que a gente vai viver eleitoral, a gente tem que conectar esses conceitos, porque as conexões ali são muito importantes, independente da economia toda ter ido embora, aquele lugar se manteve ali. E aí, é muito interessante a gente pensar que todos os empregos daquela região ligadas à atividade portuária foram embora, se esvaíram, sumiram, desapareceram, mas o Sannes, que é o bar, continua ali. Então, o capital econômico e social do Sannes, ele sobrevive há mais de um século e toda a área portuária, toda a atividade portuária foi absolutamente embora. E aí, gente, é muito interessante pensar na força da comunidade, né? Então, mesmo com todos os perrengues, mesmo em decadência, mesmo com toda a degradação do espaço, quando todo mundo viu que aquilo ia acabar, existiu uma grande mobilização através das conexões e das conexões exponenciais geradas pelas redes sociais para que aquilo se mantivesse aberto. Então, eles conseguiram arrecadar $100 mil para conseguir manter o bar aberto e passar por aquela fase terrível, sendo que aproximadamente 40% disso, entre 30% e 40% disso, acabou acontecendo no Kickstarter, por muita gente que sequer tinha pisado naquele lugar, mas ouviu a história, entendeu a importância do entorno e fez essa campanha acontecer. Sannes está aberto. Em 2019, eu estive lá pessoalmente, que são aquelas fotos. Não sei como está aí depois da pandemia, mas é um lugar que se mantém preservado e que sobreviveu a toda especulação imobiliária, a todas as tragédias econômicas e todas as tragédias naturais, inclusive. Então, quando a gente olhar um bar pitoresco ali numa esquina de Santos, no centro histórico, primeiro, vamos tentar lutar para entender qual é a história que está por trás daquilo e não deixar aquilo fechar. E, segundo, vamos parar de enxergar as coisas como elas são. O mundo não é binário. Por mais que a gente esteja aqui no evento de tecnologia, no evento com um monte de programador, no evento com um monte de engenheiros de dados, engenheiros de software, o mundo não é binário, nunca foi e jamais será. Então, Sannes não é um bar pitoresco. Sannes é um facilitador de conexões exponenciais. É o que a gente pode chamar de terceiro lugar. Alguém já ouviu falar da teoria do terceiro lugar? Álvaro e Maurício não valem, tá? Porque vocês estão cansados de ouvir eu falar sobre isso. Alguém já ouviu falar disso, da teoria do terceiro lugar? Plateia nova, maravilhoso. Vamos lá. Adoro explicar o conceito do terceiro lugar pela primeira vez,
porque mudou minha vida, mudou a forma como eu enxergo uma cidade e mudou a forma como eu passo a pensar muito mais em comunidade do que especificamente em fronteiras geográficas. Então, bora lá, bora mergulhar na teoria do terceiro lugar. Eu retirei essa frase de um livro, que eu vou explicar qual é na sequência, mas que é uma frase que me fez pensar muito sobre a sociedade americana, que é: os americanos substituíram a visão de cidade ideal pela visão de casa ideal. Todo mundo entende o que essa frase quer dizer? Basicamente a gente não quer criar espaços públicos compartilhados, né, seja lá o que for, porque a gente sempre, cada vez mais, está pensando na propriedade privada. Se meu lençol tem 1.200 fios, o meu tem, adoro, inclusive, mas a gente cada vez mais está pensando, né, se o nosso lençol é incrível, se a nossa cama é assim, se a nossa casa, se a nossa varanda gourmet é fantástica, se a minha faca é de porcelana, e, no fim das contas, a gente está trocando isso por algo, né, que é compartilhado. Então, essa frase é da Dolores Hayden, e eu tirei ela desse livro aqui, que é um livro escrito em 1989 por um sociólogo americano chamado Ray Oldenburg. Eu mandei e-mail para o cara no final em abril do ano passado, o e-mail voltou, achei que o cara tinha morrido, descobri, fazendo essa palestra, que ele está vivo, tá? Mas cenas dos próximos capítulos depois. Mas esse cara escreveu esse livro em 1989, ou seja, estou falando de uma era pré-digital, pré-digital assim, né? Estados Unidos já tinha, né, tecnologia, mas a internet ela não estava tão massificada assim. No Brasil, né, nem se fala. E muito antes da pandemia também, né? Então, basicamente, esse cara descreve o sofrimento que a gente passou na pandemia, no isolamento, no distanciamento físico, como um grande problema social, né? Então, eu descobri o livro na pandemia, minha cabeça bugou na pandemia, eu falei, caraca, é exatamente o que a gente está vivendo, paralelo incrível. E óbvio, né? 1989, o contexto de mundo era diferente, mas ele traz tantos conceitos que, se esse livro fosse escrito em 2022, em 2023, ou em 2024, do jeito que está, a gente ia falar, não é possível, o cara veio do futuro, né? E ele descreve aqui a importância dos cafés, dos coffee shops, né, que é algo parecido com café, mas vamos pensar em lanchonetes, né, pequenas livrarias de bairro, bares e outros espaços, né, onde a gente possa fazer o que os americanos chamam de get together, como o coração de uma comunidade. E, gente, eu fui no Sunny's muito antes de ler esse livro. E, quando eu conectei as duas coisas, eu falei, cara, não é possível, né? Assim, tem algo se construindo e algo se amarrando aqui, né? São referências interessantes. E aí, já entrando na teoria, o Ray ele fala o seguinte: o nosso primeiro lugar é a nossa casa. Esse é o conceito de primeiro lugar. Só que ele afirma que a gente não consegue ser 100% criativo e espontâneo no nosso primeiro lugar. Por que a gente não consegue ser 100% criativo e espontâneo no nosso primeiro lugar? Porque a gente tem ali relações afetivas, a gente tem costumes, a gente tem tradições e a gente tem padrões familiares. E isso é um extremo limitante para a criatividade, porque criatividade é tela em branco. E aí, quem tem filhos pensa nos filhos, quem não tem pensa nos pais, né? Cara, tem determinadas ideias, né, que você não vai botar na mesa, na sala de jantar para a sua família, porque senão vai ser um choque, né? Porque existem costumes e existem padrões familiares e existem tradições que, no fim das contas, a gente está replicando. E quando a gente tenta romper com essas barreiras, geralmente existe algum problema. Eu vou dar um exemplo na minha casa. Minha mãe está aqui, 14 anos eu acessando a internet. Naquela época, 96, que pouca gente acessava a internet, era um grande fudeu, né? Porque o Fantástico mostrava lá, não, meninas que são seduzidas pela internet, na internet só tem maluco, né? Essa era a narrativa midiática de 1995, 1996. E aí eu queria ser criativa na internet, queria entender o que era aquilo. Meus pais, meu Deus do céu, com moderação, até 10 horas da noite, senão ferrou. Então, é óbvio, existe um senso de proteção que impede algumas ideias de nascerem, né? No meu caso, graças a Deus, não aconteceu, mas impedem, né? Foi um pouquinho mais difícil.
E aí o Ray defende que o segundo lugar é o nosso trabalho. Só que no nosso trabalho, gente, a gente tem relações que são formais, a gente tem regras definidas, a gente tem objetivos econômicos e a gente tem hierarquia. Pô, mas eu sou pago no meu trabalho para ser criativo, é óbvio que você é. Só que talvez você não seja criativo 100%, talvez você seja 92%, talvez você seja 93%, talvez você seja 99%. Mas a gente não consegue ser 100% criativo e espontâneo quando a gente está num ambiente onde existe uma relação formal muito clara e estabelecida. E, geralmente, né, a maioria das empresas trabalham com metas, com objetivos muito bem definidos. E tudo que foge aquilo ali acaba não sendo tão bem visto, digamos assim. Então, a gente não consegue ser 100% criativo e espontâneo. E aí a gente entra no terceiro lugar, que é o que o Ray Oldenburg chama do lugar onde a gente pode vivenciar a nossa vida pública informal. E aí depois eu vou explicar a questão de público aqui, tá, gente? Não tem nada a ver com privado, tá? Já antecipando um pouquinho. Mas o terceiro lugar é onde a gente pode viver essa vida pública informal. E o que é isso, no fim das contas? São relações de comunidade, são lugares onde as regras elas não estão claras, elas são mais líquidas, elas não têm tanta borda assim. E isso acaba sendo uma tela em branco, né, para a criatividade, acaba sendo uma tela em branco aí para a inovação e para a democracia. Então, quando a gente fala, quando o Ray Oldenburg fala, né, sobre a teoria dele, no fim das contas, é uma teoria que expressa a necessidade, o quanto as cidades têm um potencial para serem muito mais criativas, inovadoras e democráticas do que realmente são. E a grande tese dele é uma crítica, ele é americano, mas ele critica o sistema americano, que foi um sistema que trabalhou exaustivamente para matar os terceiros lugares. E através de uma coisa que a gente não costuma pensar muito. Olha só, quando os americanos tomam a decisão de separar os bairros comerciais dos subúrbios, esse é um exercício claro para eliminar os terceiros lugares e essa vida pública informal. O que acaba acontecendo quando a gente faz isso? A gente tem um grande objetivo econômico, que quando eu distancio o trabalho da casa, eu tenho mais infraestrutura. Eu tenho estradas, eu tenho desenvolvimento de infraestrutura, eu tenho dinheiro gasto com isso. E aí eu preciso de carros para chegar entre o meu trabalho e a minha casa. Eu desenvolvo todo o mercado automobilístico. E, a partir daí, eu vou precisar de casas maiores, porque, afinal, se eu moro longe para caramba, vai ter que valer a pena. Quando eu tenho casas maiores, eu desenvolvo mercado imobiliário. Quando eu tenho casas maiores, eu tenho que atochar a casa de coisa. E, a partir disso, eu desenvolvo a indústria de bens de consumo. Como eu tenho a indústria de bens de consumo e as pessoas vão passar mais tempo em casa, que indústria eu desenvolvo? A indústria do entretenimento. Né? Os americanos são mestres na indústria do entretenimento. Né? Não estou falando aqui nada que ninguém não saiba. E, a partir do momento que você deixa as pessoas em casa, as pessoas mais isoladas, você começa a ter um problema grave de saúde mental. E aí ele fala no livro que ele tem que ele enxerga todo o mercado desenvolvido a partir daí, que são os mercados, que a indústria farmacêutica em si, né, de remédios, de calmantes, né, enfim, de antidepressivos. Ele fala muito da indústria dos gurus, né, a indústria da autoajuda, digamos assim, e dos livros de apoio, de suporte. Ele fala no desenvolvimento dos gurus em si, e não tinha Instagram para ter coach de Instagram, tá, gente, nessa época. Eu estou falando de 1989. E aí ele fecha usando a palavra mito. Quando a gente tem os terceiros lugares não tão bem desenvolvidos, a gente cria mitos, o que é muito negativo para a sociedade em geral. Então, gente, é uma obviedade quando a gente pensa, né, e quando a gente vê a teoria se deslocando um pouquinho, que, como o Ray Oldenburg, no livro, ele é muito feliz em mapear uma série de padrões, ele afirma que essas grandes revoluções que aconteceram na humanidade, elas só aconteceram porque existiam os terceiros lugares. Mas eu trouxe exemplos aqui, eu não vou ser leviana. Quando a gente pega a Revolução Francesa, a gente está lá no meio do burburinho, não sei o quê, e o rei, uma mulher advogada levanta a mão no meio de um café em Paris
e começa a tumultuar e falar o que tem que acontecer de fato. E é a partir desse momento, né, que a Camille Desmoulins, meu francês é péssimo, eu nem falo, inclusive, que ela levanta e aquilo ali é um marco, né, de fato, da Revolução Francesa, num café em Paris chamado Café de Foix. Eu acho que fala assim, né? Então, tem toda a história, não vou entrar aqui e dar aula de história, até porque eu era muito ruim, né, na matéria de escola, eu era muito melhor em outras, mas é um fato que aconteceu num terceiro lugar. Essa matéria aqui saiu no The History, né, no site do The History Channel, em 2020, ou seja, a pandemia já tinha estourado, eles também fazendo um mapeamento justamente de como o café, né, em si, a bebida, o café, que é um combustível aqui para hoje também, ele foi o combustível de grandes revoluções. Então, a gente está falando desde o Império Otomano, até das tavernas americanas, até dos cafés parisienses, né, todos esses lugares, né, eram palcos para que as pessoas discutissem novas ondas de pensamento. Então, de novo, as grandes revoluções da humanidade não aconteceriam sem os cafés, mas, mais do que isso, não aconteceriam sem as conexões que eram feitas ali. E não eram conexões lineares, eram conexões exponenciais. O que essa mulher fez aqui não dá para falar que foi uma conexão linear, foi uma conexão absolutamente exponencial, porque chegou até o rei. Revolução Francesa, todo mundo sabe o que aconteceu, né? E isso não é matéria chata da escola, né? Não é livro velho, tá, gente? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Steven Johnson, que fala muito de criatividade. Há um tempo atrás, ele viralizava direto. Toda semana chegava um vídeo desse cara, porque alguém mandava, porque alguém achava o máximo, né? Então, foi aqueles vídeos que ficaram viralizando por anos, baseado no livro dele, que é o De Onde Vêm as Boas Ideias, né? Então, ele também cita o mesmo padrão. O quanto os espaços, ambientes físicos, como que a gente está vivendo aqui, serviram como impulsionadores das revoluções e da criatividade da humanidade, né? E aí, uma teoria interessante do Ray é que ele fala que quanto mais terceiros lugares uma cidade tem, mais capital social e econômico existe naquela região. Então, a história ele usa até essa palavra, ele fala que se uma região tem muitos terceiros lugares, essa região ela tem mais wet zones, né? Então, ele chama de como se fossem zonas úmidas, zonas frutíferas, zonas férteis, né? Acho que a melhor palavra em português é zonas férteis. E quantos menos terceiros lugares uma cidade tem, mais seca é a sua economia, ou seja, o seu capital social e o seu capital econômico. E aí a gente vai parar no Vale do Silício, obviamente, porque não dá para não trazer esse exemplo aqui, né? Sempre as pessoas falam, não, porque Campinas tem que ser o novo Vale do Silício, Santos tem que ser o novo Vale do Silício. As pessoas adoram falar essas frases, né? Mas poucas se perguntam por que o Vale do Silício é o Vale do Silício. Por uma série de razões, mas tem algumas interessantes aqui, né? Primeiro, tem investimento em ciência e tecnologia, que é basicamente o que está acontecendo aqui. Todos esses patrocinadores, todas essas marcas, né, que estão colocando dinheiro ou colocando recursos no evento como esse, estão fazendo esse papel de investir em ciência e tecnologia. Santos faz muito pouco isso, tá? Vamos aqui falar a verdade, né? A gente tem toda a questão de networking, que são os laços e as histórias que se formam a partir de um evento como esse. Evento é networking, ponto. Ah, mas dá para fazer networking no Zoom, no Discord, no jogando CS online, na puta que pariu. Beleza, dá. Mas você nunca vai contar com a serendipidade e com a aleatoriedade de um ambiente físico. Nunca. Nunca, nunca você vai. Porque se às vezes você está sentado num café sem compromisso, você encontra alguém, conhece alguém, e aqui, com certeza, isso vai acontecer demais. E a outra coisa é o compartilhamento de tempo, é a generosidade que as pessoas têm de compartilhar seu tempo com as outras pessoas. Que no Brasil a gente ainda está aprendendo a fazer isso, né? Então, investimento em ciência e tecnologia, networking, compartilhamento de tempo. E aí, de uns anos para cá, aí eu estou falando de uns anos, eu estou falando dos últimos 40 anos para cá, a gente, 40, 50, tá? A gente passa a discutir isso, né? Que é muito importante ter diversidade cultural e acesso a capital. O Vale do Silício, gente, a quantidade de nacionalidades que trabalham nas empresas do Vale, porque facilitaram o acesso, de novo, a cidade facilitou o acesso,
É incrível, e isso responde também por que o Vale do Silício é o Vale do Silício. A quantidade de indiano, a quantidade de asiático, a quantidade de europeus é surreal, né? Então, talvez o que menos tem é americano ali. A quantidade de latino, gente, é surreal. Então, a diversidade cultural e o acesso à capital, que o movimento de acesso à capital no Vale começou, acho que 20 anos depois que os primeiros movimentos tecnológicos do Vale do Silício começaram. E aí, de novo, a gente pega os cafés. Gente, tem café no Vale do Silício, esse é um dos exemplos, né? Esse é um dos exemplos que o Mark Zuckerberg ia ou vai, não sei se ele vai até hoje, que o Steve Jobs ia com a esposa dele, que essas conexões aconteciam nos cafés, fora do escritório, fora dos prédios, né? Fora do lugar seguro e do lugar cômodo e confortável onde a gente está, né? Esse é um lugar que vale procurar a história dele. E esse outro, que é o The Creamery, a mesma coisa. Esse cara é um professor irlandês que dava aula e resolveu montar um café ali na região, acho que ele montou em Palo Alto. E esse foi um café, né, é legal contar que ele é um dos pilares que estava no centro da revolução tecnológica da cidade e muito frequentado por ícones da indústria tecnológica, porque ele ficava muito próximo a escritórios do Google, da Zynga, do Twitter e de várias startups nascentes ali. E uma coisa muito legal é que o cara que fundou o TechCrunch, né, um deles, que é o Michael Arrington, ele diz que lá no The Creamery, ele fechou mais negócios do que em qualquer outro lugar. Então, ele não fechava esses negócios no escritório dele, ele fechava negócios num café perto do escritório dele, porque o terceiro lugar, ele tem essa cara de ambiente neutro. E quando você está no ambiente neutro, as pessoas se desarmam, elas não se sentem donas do território. Então, isso é um grande acelerador de conexão e isso é um grande acelerador de revolução. Como é que esses lugares era chamado, né? Era um hub não oficial para a tecnologia e, como eu falei, um lugar neutro para que startups pudessem se encontrar fora do escritório e falar coisas desagradáveis. Às vezes era meter pau no chefe, às vezes era passar uma informação adiante que era importante para uma próxima tomada de decisão. Você não faz isso no escritório. Você faz isso quando você está seguro em ambientes neutros, onde você não vai ser julgado, né? E, basicamente, esse é um grande papel aí dos terceiros lugares, que é um lugar onde as ideias podem se misturar, combinar e gerar novas formas, gente. Porque a gente, às vezes, fica achando que a ideia é tudo, mas o meio é tão importante quanto a ideia. Porque o meio é capaz de transformar a ideia. Se o meio é capaz de transformar pessoas, ele não vai transformar a ideia? Lógico que vai, né? E ele pode mudar o caminho que uma boa ideia vai seguir adiante. E aí eu gosto de citar sempre esse exemplo, afinal, a gente está num evento que fala muito de igualdade de gênero. Esse é um outro exemplo de como as conexões exponenciais funcionam. Quem aqui já ouviu falar na máfia do PayPal? Levanta a mão, por favor. Ok, uma mulher, tá, beleza. Pouca gente. Gente, não vou entrar tanto no conceito aqui, mas depois joguem no Google aí, máfia do PayPal. Basicamente a galera que estava lá no nascimento do PayPal, acontece o quê? Essa turma toda monta gigantes de tecnologia. Por um acaso? Não, não é por acaso, né? Então, toda essa galera que está aqui mapeada estiveram na fundação do PayPal. Então, geralmente conta essa história bonita, que eles se cruzavam ali nas ruas de Palo Alto, do Vale do Silício, de São Francisco e etc. Mas essa galera estava envolvida no nascimento de uma coisa grande e se desdobrou para várias outras empresas que foram absolutamente revolucionárias e talvez até mais massificadas que o PayPal. O Elon Musk estava lá, tá, gente? Se eu não me engano, quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu costumei ouvir que eram 8 caras, agora eu estou vendo que é muito mais gente. E não tem uma mulher, gente. Não tem uma mulher, para ver como as coisas ali se fecham, se concentram, se condensam, e na mão de quem está o poder, de fato, né? Ah, mas eles eram muito mais gênios do que as mulheres. A gente sempre vai ouvir esse tipo de baboseira, né? Tá bom, tudo bem. Mas, assim, a ideia aqui não é reclamar. A ideia aqui, o que as mulheres vão fazer com essa informação? Né? Porque existem muitos fatores históricos aí em relação a isso. Vou queimar a largada no slide que está mais para frente, mas quando a gente olha, o que é uma maçonaria, gente? O que é a maçonaria?
É uma concentração de poder. Em Londres, a gente tinha o que eles chamavam de men's houses. Então, eram clubes sociais só para homens trocarem informações e desenvolverem seu capital social e econômico. Qual é a diferença disso aqui? Nenhuma diferença, zero diferenças, né? Mas como é que a gente diversifica o poder, né? Como a gente diversifica as conexões para que o poder seja mais diverso? Eu não estou falando de poder só na mão das mulheres, tá, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas costumam cometer essas falácias aí maravilhosas, né? De achar que quando a gente fala de igualdade de gênero que a gente quer matar os homens. Não, gente, inclusive amo, tá? Tá aí, gosto. Tem o meu, tá? Mas vamos lá. Pegando outro exemplo e não indo muito longe. Alguém sabe o que é isso aqui? Responde aí quem sabe o que é. Parece negócio, parece 3D, né? O que é? Escritório da Apple, exatamente. Esse aqui é o Apple Campus, tá? Steve Jobs viu isso nascer, mas não viu isso ser concluído. E o Steve Jobs era um bicho meio teimoso, ele tinha aquela carinha, ele é meio tirano, gente. Eu não tenho grande afeição pelo... Achei ele um gênio, mas eu não tenho uma grande afeição pelo Steve Jobs, não. Tá? E o Steve Jobs, quando ele começou a desenhar esse projeto junto com arquitetos, ele batia o pé falando assim, eu quero um restaurante só. Eu quero um conjunto de banheiros só. Um. E os arquitetos falam, não, isso é inviável, não dá, é muito grande. E o cara ia lá e falava, eu quero um conjunto de banheiros para esse complexo inteiro. Gente, eu nunca fui lá, tá? Mas isso deve ser grande pra porra. Ter um conjunto de banheiros só. Quem minimamente manja de arquitetura fala, não, cara, tá errado. Ideia ruim. E o Steve Jobs estava lá, teimava, no fim das contas, ele conseguiu fazer 2. Os arquitetos falaram, não, vai ser 2, não vai ser 1. Eu não sei se eu consigo mirar aqui, não consigo. Eu acho que são esses 2 pontos aqui, tá, gente? Que são os restaurantes e os conjuntos de banheiro próximos. Mas por que o Steve Jobs foi chato em relação a essa ideia? Porque ele queria que as pessoas circulassem, andassem e se encontrassem em lugares pré-determinados e se trombassem nos corredores. Era essa a ideia dele, porque se ele fizesse vários, esse movimento e esse fluxo de conexão não ia acontecer. Então, quando a gente fala de conexões exponenciais, eu não estou trazendo para vocês aqui um conceito genial que eu inventei, não. Eu estou trazendo conceitos que várias pessoas estão mapeando, e o próprio Steve Jobs, né, que apesar de eu não ter muita afeição por ele, por algumas razões, cara, o cara é um gênio, e era reconhecido justamente por isso, né? Então, quando ele toma esse tipo de decisão, quando o Ray Oldenburg escreve essa teoria, ele está falando da ampliação do acaso fortuito. Esse acaso fortuito ele amplia o nosso capital social e que amplia o nosso capital econômico. Hoje eu costumo falar, gente, putz, o dinheiro às vezes é um grande problema na vida do empreendedor, mas tem um problema antes do dinheiro, que às vezes é não saber para quem ligar. Porque às vezes, se você souber para quem ligar, o dinheiro vem. Né? Então, é muito melhor você ter rede capital social do que só ter capital econômico, porque talvez você não consiga fazer nada com esse volume de capital que você tem. Vide os herdeiros, né, gente? Tem um monte de herdeiro que queima a fortuna da família por não saber o que fazer ou como conduzir aquela fortuna da maneira correta. Então, quando a gente está falando de terceiros lugares, a gente torna os ambientes de criatividade, inovação e negócios propícios. E, por consequência, quanto mais terceiros lugares a gente tem, mais comunidades a gente tem. Quanto mais comunidades a gente tem numa cidade, mais essa cidade vai ser pujante economicamente e socialmente. E aí, para a gente fechar esse capítulo do terceiro lugar, existe só uma definição do que o terceiro lugar entrega para as cidades. Os terceiros lugares entregam acesso. E a gente já entendeu que a gente está fazendo uma migração aí da economia tradicional para a nova economia. E na nova economia, na velha economia, ou na economia tradicional, terreno, estoque, espaço, muito capital, era talvez a coisa mais importante e diferenciadora, né? Ativos, né? Imobilizados. Só que na nova economia, o jogo muda, porque tudo isso passa a ser menos importante do que o acesso. Então, o que a gente precisa pensar para a gente acelerar nossas conexões exponenciais? Que as cidades são grandes meios de acesso. Basicamente, isso permeia muito a teoria do Ray Oldenburg. Então, quando a gente tem, quando a vida
essa vida pública informal é ausente, a gente tem uma vida mais cara. Quando a gente tem os meios e as facilidades de relaxamento, de lazer, de conexão, quando isso não é compartilhado publicamente, eles se tornam objetos de propriedade e de consumo privado. E a gente, a partir daí, passa a ter grandes problemas. Uma das coisas que é interessante a gente falar, e a gente, enfim, né, tem sempre esse asco, né, com o que é público, e eu confesso, eu tenho um pouquinho, tá, gente? A gente sempre tem que entender que privado não é só o oposto de público. Privado, muitas vezes, é o oposto de compartilhado. E a nova economia tem suas bases, tem como base o compartilhamento. Então, a gente nunca pode comparar privado e compartilhado versus privado e público. Não, você quer tornar tudo público? Não, é isso que eu estou falando. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, melhor é a nossa vida, melhor é a nossa economia, melhor é o nosso capital social, melhor é o nosso capital econômico e melhor é o nosso acesso. E o que é de fato isso, né? Qual é a tradução? Quando a gente tem privado, a gente tem para poucos, e quando a gente tem compartilhado, a gente tem para muitos. Né? Gente, aqui, tá? Minha opinião, cada um faz o que quer. Mas faz sentido a gente estar vivendo o que a gente está vivendo em termos de país hoje e pensar que existe tanta concentração de renda a ponto de 1% da população ter 50% das riquezas? Basicamente, é o que eu quero dizer nesse slide aqui. Né? 1% da população tem 50% das riquezas. Os outros 50% fica com os outros 99% e ainda com muita desigualdade. Isso não faz sentido nenhum. Acabou a humanidade, tá? Se continuar assim, acabou a humanidade. A gente está só ganhando tempo, no fim das contas. Né? E o Steve Blanks ele fala uma coisa muito boa, né, que é como a gente pode fazer para sair do nosso próprio prédio. Né? Isso vale para você gerar empatia, isso vale para gerar conexão exponencial, vale para tudo isso. E foi um exercício que a gente fez. Né? Eu vou conectar isso com o que a gente está falando de terceiro lugar, mas em dezembro, deu a pandemia, a gente passou a entender, não é mais só privado, é compartilhado. A gente entendeu como a humanidade, né, por mais que se enxergue de uma maneira totalmente desconectada e com muitas fronteiras, ela está muito conectada. Então, a partir de dezembro de 2021, né, oficialmente a gente inaugurou o Juice Hub, que é um hub de inovação para acelerar o acesso à nova economia fora das metrópoles. Por que a gente fez isso, gente? Porque a gente olhou para a cidade de Santos e falou, não tem terceiro lugar aqui. Pô, mas é muita pretensão da sua parte falar isso, né? É muita pretensão, sim. É porque a gente está numa cidade, né, se a gente pega, né, a Starbucks como exemplo ali no Vale do Silício, cara, a quantidade de café de rua que você tem em São Paulo, a quantidade de café de rua que você tem fora do Brasil, a quantidade de café de rua que você tem em metrópoles e a quantidade de lugares para as pessoas sentarem e conviverem, quando a gente olhava para uma cidade como Santos, a gente via pouquíssimos exemplos. O centro talvez tenha tido esse contexto durante algum tempo, mas eu comecei a olhar junto com o meu sócio e falar assim, cara, onde é que o pessoal de tecnologia se reúne com frequência, com uma certa regularidade? Né? Onde é que o pessoal criativo faz isso? Onde os artistas fazem isso? E as respostas, geralmente, eram muito espalhadas, eram coisas que não tinham... Não existia um lugar onde eu pensasse assim, cara, eu vou para lá, e eu sei que vai ter alguém interessante da área de tecnologia para eu conversar. Ou eu vou para lá, vai ter alguém de economia criativa. Ou eu vou para lá e vai ter alguém de alguma coisa, de alguma ocupação ou segmento que eu queira trocar. E, no fim das contas, a gente começou a entender que esses espaços eram praticamente ausentes aqui em Santos, a não serem eventos. Então, a gente dependia de um calendário de eventos para que isso acontecesse. Então, a gente tomou essa decisão, primeiro, para resolver um desafio nosso. Eu sempre brinco que a gente faz as coisas certas pelos motivos errados. Né? Então, primeiro, para resolver um problema nosso, e depois, para entender como isso podia ser aberto para mais pessoas. Então, a gente, no Juice Hub, criou um ambiente que, basicamente, é a definição de um hub de inovação, né? Que é um acelerador de conexões, um acelerador de aprendizagem, justamente para resolver problemas que existem realmente.
E aí, a gente não deixou de fazer isso pensando como a gente trabalha com inovação, além da inovação tecnológica, mas da inovação social. Então, a gente baseou toda a tese do Juice Hub em 3 pilares, em 3 ODSs. Se alguém não conhece o conceito de ODSs, aqui é outra coisa legal para pesquisar. Basicamente, a ONU, em 2015, falou assim, olha, a gente tem 17 problemas, numa das conferências anuais, né, a gente tem 17 problemas para resolver no mundo. Se a gente não resolver até 2030, ferrou, hein, galera? E esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão mapeados. É uma forma ótima de começar a resolver qualquer desafio de negócio, inclusive, mas a gente escolheu 3, porque o grande objetivo disso aqui é que a gente não pode resolver todos os problemas do mundo, tá, gente? Cada um tem que pagar, eu sempre falo, segura os teus BO, né? Cada um tem que escolher os BO para resolver e mergulhar em BOs específicos, né? Então, a gente escolheu 3, que é os cidades e comunidades sustentáveis, o trabalho decente, crescimento econômico, igualdade de gênero. Afinal, eu estou falando de uma empresa, uma das poucas em Santos, que tem uma mulher no comando, uma mulher como CEO. E a gente aqui em Santos, né, como a gente falou no começo, apesar da gente ter 54,2% de mulheres na população, a gente tem pouquíssima representatividade das mulheres em posição de poder, seja na política, seja no alto escalão das empresas, seja em mulheres fundadoras de empresas milionárias. Eu não estou falando de mulheres que estão empreendendo pela sua própria sobrevivência, porque órgãos como o Sebrae adoram colocar isso, né? Nossa, olha que incrível, não sei quantas empresas abertas. Não, a gente está falando de posições de poder. Empreender tem muito a ver com você resolver, né, uma situação econômica, mas a gente não pode esquecer que o Brasil é um país que não empreende por oportunidade, mas empreende por necessidade. A maioria das mulheres empreendedoras, infelizmente, ainda estão nesse lugar e nessa situação. E aí a gente criou esse ambiente maravilhoso. Modéstia à parte, é muito lindo. Quem quiser ir lá está convidadíssimo, porque é um espaço incrível, absolutamente inspirador, justamente para ser esse terceiro lugar e justamente para ser esse lugar que acelera conexões exponenciais aí. E aí, uma coisa que vale contar é que, assim, gente, eu sou uma pessoa que não sabe cozinhar, que não gosta de cozinhar, que não tem nenhum talento para fazer isso, só que um dos corações centrais desse negócio não é alta tecnologia, não é alta inovação, é o fato do Juice Hub ter ali dentro um bar e um café. Porque é justamente isso que faz as pessoas se encontrarem, sentarem ao redor de uma mesa e se desarmarem para que as conexões exponenciais de fato existam. Então, no meio desse processo de ter idealizado o negócio, que inicialmente a gente achou que ia ser um negócio extremamente diferente, eu não vou falar inovador, porque eu não gosto de usar essa palavra em relação ao Juice Hub, mas ser um negócio diferente, a gente parou no meio do processo pensando assim, se não tiver um café e um bar, ferrou. Ferrou. Tem que ter um café e um bar, porque essa é a grande cola social. E depois da pandemia, né, o nosso comportamento, apesar da gente ter aprendido muito a fazer reunião no Zoom, a economizar tempo, a quebrar barreiras geográficas, no fim das contas, essa necessidade de cola social, ela é cada vez mais latente. A gente marca evento lá no Juice Hub, gente, as pessoas estão desesperadas para falar, para se encontrar, para se expressar, para trocar ideia, mesmo a gente já tendo aí um afrouxamento, né, do distanciamento, cara, as pessoas querem trocar e falar. E hoje não é mais a gente ter um diálogo, né, de uma pessoa sabe tudo e as outras não sabem nada. No fim das contas, a gente está falando de um conhecimento cada vez mais horizontalizado, onde a originalidade ela parte da conversa e da troca. Então, no meio dessa loucura toda, a gente resolveu também montar essa operação de alimentos e bebidas ali dentro. E isso aqui, gente, é aberto ao público, tá? Isso aqui é um espaço gratuito. Qualquer pessoa que quiser ir lá, trabalhar de lá, não vai acessar a parte interna do Juice Hub, mas vai acessar toda essa área externa, trabalhar na varanda, que é uma delícia. A única coisa que a gente pede é, por favor, para consumir, né? Porque, afinal, esse é um dos metros quadrados mais caros de Santos, né? Então, para ajudar a gente a pagar esse boleto, por favor, consuma, mas não paga nada para entrar, não paga mensalidade, não paga nada disso.
E o que tem acontecido ali, gente? Muitas conexões e encontros maravilhosos. Isso aqui aconteceu no último dia 20 de julho. Foi um evento que a gente não fez só para mulheres, mas existia uma temática muito interessante que interessava a elas, né, que era a questão de gestão, de carreira e etc. E a gente recebeu aqui ninguém menos do que a Valerie Cockrell, que é uma ex-executiva do Instituto Disney. Eu sempre sonhei, gente, estudar no Instituto Disney. $15 mil mais passagem aérea, mais hospedagem por um mês. Nunca rolou em dólar, tá, gente? Mas eu trouxe a mulher para o Juicy Hub, gente. Então, eu pude aprender um pouco de algo que eu sempre sonhei em aprender, e não só fazer para mim, mas fazer para outras 60 pessoas, praticamente, que estavam aqui. E o que isso gerou? É um dos exemplos que a gente fala. Eu não acredito muito nessa coisa, gente, de vamos fazer para doar. Mas esse evento era a oportunidade perfeita de cruzar coisas, de fazer conexões. Naquela mesma semana, a gente recebeu um chamado da Casa da Avó Benedita, que eles estavam passando uma mega necessidade ali, então a gente fez o evento, chamou a Valerie veio sem cachê, cobramos o ingresso barato para dar acesso, e, no fim das contas, a Casa da Avó Benedita recebeu um cheque ali no final para eles fazerem o que eles quiserem. Então, você exponencializa coisas, né? E a Casa da Avó Benedita estava esperando, é lógico que não. Foi uma coisa assim, a gente tem um dinheiro para doar para vocês aqui. Coisa maravilhosa. Eu queria que fizessem isso comigo um dia. A gente tem aqui um patrocínio, milionário para o Juicy Hub, para vocês fazerem eventos. No caso, foi pouco dinheiro, tá, gente? Mas é muito bom quando você recebe essa coisa que surge do nada, e só surgiu do nada porque muitas conexões exponenciais existiram. Porque eu fui procurada por uma pessoa que conhecia a Valerie, que me chamou para um evento com ela 2 semanas antes. Aí eu tive a ideia, juntei uma outra parceiraça minha, que é a Dani Junco, e a gente fez esse evento e o negócio aconteceu. O beneficiado ali, o beneficiado nem esperava que aquilo acontecesse. E isso que eu estou falando não é uma, nossa, que incrível, ela é foda. Não, não é isso, tá, gente? É uma coisa tão idiota que todo mundo consegue fazer. Todo mundo consegue fazer isso, gente. Todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Não tem nada de sofisticado, inovador aqui. Não tem nada até... Porra, não é o cachorro aqui que vem aqui e pula. Isso aqui é uma coisa absolutamente simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Aqui é uma foto das mulheres que estavam envolvidas para viabilizar o evento. Ela não fala português, tá, gente? Então, a gente, no meio disso, teve que buscar uma intérprete que fizesse o evento para a gente na parceria. A gente chamou a Cláudia, que é a tia, a Cláudia Marcela, que é a tia do inglês, que é uma mega influenciadora, topou fazer para a gente. Então, foi uma noite que você vê realmente como as conexões e como a veia de conexões funciona. Eu sei que meu tempo está acabando aqui, né, mas o que eu queria contar é que eu saí do meu prédio por entender essa lacuna, como eu contei para vocês, né? Então, como é que a gente tem uma cidade, gente, que já foi considerada uma cidade tão progressista e tão cheia de conexões, hoje, com essa ausência dessas plataformas compartilhadas? Porque o comportamento também mudou. Um lugar que eu vejo como um terceiro lugar do passado é o restaurante Almeida, na Costa número 1, gente. É um lugar que está aberto até hoje. E quem se reunia lá? Poetas, Apagu, Plínio Marcos, toda essa galera se reunia ali ao redor da mesa para discutir, talvez, questões do país, não só questões da cidade, né? Então, a gente sofreu esse apagão também aqui em Santos e no Brasil, porque o Brasil o tempo inteiro está espelhando a cultura americana. A gente não está espelhando a cultura europeia, que é uma cultura pujante de terceiros lugares e de muitas conexões. A gente está ali o tempo inteiro pagando pau para americano. Adoro ir para Nova York, tá, gente? Não estou criticando aqui, não. Mas a gente, como sociedade, espelha os hábitos dos americanos. Ponto, em termos de consumo, em termos de desenvolvimento intelectual e em termos de cidades também. Então, o que é legal assim, né, a gente entender? Que a gente está falando de uma cidade que é uma cidade muito incrível para a realização desses testes por causa da geografia, por causa da história, por causa das conexões e do contexto privilegiado que a cidade tem. Então, quando a gente fala de cidade como acesso, gente, isso aqui eu recebi um report há 2 semanas atrás, é um report que está ali mapeando 50 produtos do futuro, e esse report fala da cidade de 15 minutos. Quando eu olhei isso e conectei com o Santos, eu falei, puta que pariu, né? A gente já está no futuro, né? Porque Santos é uma cidade de 15 minutos, né? Talvez a gente tenha 2 cidades de 15 minutos aqui dentro. Uma a partir do centro e uma a partir, né, da área praia, né, digamos assim.
Mas, cara, isso aqui é uma coisa que tem um potencial transversal, né, um potencial de rolar muito grande. Então, basicamente, é o que as grandes metrópoles do mundo estão fazendo. Paris está fazendo isso já. Em Santos está pronto, praticamente. Então, a gente tem um problemão para resolver no centro ali, tá? Mas praticamente está pronto. Então, o que está aparecendo em relatórios de futurismo, gente, isso aqui é relatórios de futurismo, está na nossa mão, caceta. Está na nossa mão. E por que a gente não vai fazer esses lugares nascerem, principalmente essa rede de conexões humanas acontecer? Porque não adianta ter só lugar, não adianta eu ter lá o Juicy Hub bonitão, lindo, maravilhoso, com aquele teto daquela cor incrível, com aquela poltrona antiga, super bem escolhida, e as pessoas não frequentarem, porque, basicamente, são as pessoas. E é clichê, bonitinho, falando isso. Não, não é, gente. Não existe lugar sem pessoa. Não existe comunidade sem pessoa, não existe cidade sem comunidade. É simples, começa dessa forma. Aí, basicamente, né, o que eu comentei das reflexões, né, cara, o que vai acontecer com essas cidades aí depois da pandemia? Santos recebeu um monte de gente, depois, não sei se vocês sentiram esse efeito, mas, assim, cara, muita gente voltou para Santos, muito santista que tinha ido embora voltou para Santos, e muita gente escolheu morar em Santos, e na Baixada Santista como um todo, né? Depois da pandemia, pela questão da qualidade de vida e pela questão do trabalho híbrido ou remoto, né? Então, a gente tem aí muita reflexão para fazer nos próximos anos, e é muito legal a gente pensar, né, que rotina a gente quer ter, né? Quando a gente pega a rotina de um cidadão francês, a gente tem casa, o lugar de trabalho e um terceiro lugar, digamos assim. Quando a gente pega a rotina de um cidadão americano, o Ray Oldenburg ele fala do bipé e do tripé. A rotina de um francês é um tripé, a rotina de um americano é um bipé. O cara sai de casa, vai trabalhar, almoça no trabalho, dirige e volta para casa. A rotina de um francês é completamente diferente, porque sempre parte de um princípio de ou ele almoçar num lugar, que é um terceiro lugar, ou dele fechar o dia num lugar, que é um terceiro lugar. E aí eu queria trazer para um contexto de gênero, que é exatamente o capítulo 12 do livro do Ray Oldenburg, que ele fala o quanto as mulheres não têm acesso a esses terceiros lugares. E ele tem uma frase muito interessante no livro, que ele fala assim, sobre acesso, né? Como é que ele narra um diálogo com uma mulher? Como é que você está me falando de terceiro lugar se eu não tenho nem o meu segundo lugar? Então, a transição e as necessidades de gênero... O segundo lugar é o trabalho, tá, gente? Só para quem não lembra. Então, essas transições de poder e essas transições, né, de igualdade de gênero, que, reforçando, é algo que o Marcão falou muito aqui, isso tem tudo a ver com o acesso. E quem vai dar acesso para essas mulheres são as comunidades, como a gente está vendo aqui, e as cidades, né? Então, o Ray já falava isso em 1989. Em 1989, aqui no Brasil, a gente estava cagando para feminismo, né, gente? A gente, aliás, estava achando o máximo novelas da Globo que tinham recados extremamente misóginos ali, né? Estou vendo piscar aqui já, tá, gente? Estou acabando. Citei das main houses, né? Ou seja, o quanto essa questão de gênero, né, ela aparece aí na história do mundo, né, e o quanto as mulheres só agora passam a ter essa congregação, né, passam a justamente entender, ter esses grupos, essas formações. Em 2020, eu fui premiada com um programa afirmativo muito legal da UI, que é uma das 4 maiores consultorias do mundo, né, uma das Big Fours, justamente com esse foco, né, programas afirmativos voltados a conectar mulheres que estão em posição de poder. Gente, eu tenho o WhatsApp da Luísa Trajano por causa disso hoje, né? Então, são conexões que eu jamais imaginei que eu faria. Mulheres extremamente relevantes no cenário econômico, no cenário social do país, né? Então, gente, o Juicy Hub, ele não nasceu para ser esse lugar restrito às mulheres, mas ele nasceu para ser o lugar onde muitas mulheres possam sair dos seus prédios, ocupar esses espaços, desenharem novas narrativas e, principalmente, as narrativas que a gente quer ver acontecer, que é essa aqui, né? Santos ser uma cidade no Brasil, ser a cidade do Brasil com mais mulheres ocupando cargos de CEO. Tá? Eu queria convidar todo mundo que quiser conhecer o Juicy Hub a bater aqui o celular nesse QR Code. Ó, o tempo está acabando aqui, hein? Daqui a pouco vai
Explodiu um alarme, tá tudo bem, você está com calma, eu estou com fome. Você está também, eu tenho certeza. Você comeu? Olha que inveja. Então, eu queria que todo mundo batesse aqui para conhecer o Juice Hub, para marcar uma visita, gente, sem compromisso nenhum. Vão lá tomar um café, gente, com a gente, para vocês conhecerem e ver o que a gente está construindo, porque eu, de fato, acredito que o Juice Hub, daqui a 20, a 25 anos, vai ser um lugar que vai ficar marcado na história da cidade. Eu não vou falar do Brasil, tá, gente? Eu vou falar da cidade, porque foi um movimento e está sendo um movimento muito importante aí para muitas pessoas, muitos empreendedores e empreendedores. Então, gente, queria fechar e perguntar para todo mundo, onde é que é o seu lugar, gente? Qual é o seu lugar? E eu não estou falando só de geografia, não estou falando de lugar físico. É lugar. Qual é o lugar? O que vocês querem ocupar? Como vocês querem ocupar? Onde vocês querem ocupar? Quando a gente entende o nosso lugar do mundo, a gente faz grandes revoluções. Muito obrigada. Lud, muito obrigado. Deixei meu LinkedIn aí também, tá, gente? É muito QR Code para uma hora só. Acabei 15 segundos antes, eu não estou acreditando na minha pontualidade. Vamos enrolar agora. Eu já vou buscar a sua conexão no LinkedIn. Por favor.